Olá! Por acaso estou a gostar de fazer estes vídeos, porquê? Por várias coisas. Primeiro é que falam sobre coisas que eu adoro e enquanto estou a falar, eu não penso sobre... Quer dizer, agora eu vou-vos falar sobre o Kant, que é o terceiro demónio. Esse é o mais... Não sei se é ou não. Pronto, eu digo já, mas o que é que eu gosto disto? É que eu venho para aqui sem nada e depois começo a falar e as ideias encadeiam-se e começo a pensar em novas coisas e é muito, muito bom para mim, estimula-me bastante. E é por isso que eu digo que não vou sair daqui, porque isto para mim é fabuloso e há sempre algo que fica por dizer. Por dizer não. Há sempre algo que não é suficientemente esclarecedor, mas também vos digo, vai haver uma altura em que eu vou ser, em 15 ou em 40 minutos, vou ser quase completamente perceptível. Nem uma palavra a mais, nem uma palavra a menos. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, ou pode demorar só um dia, mas vai haver um dia em que vocês vão ver tudo, do início até ao fim, em que vai ser tudo explicado claramente, sem problemas nenhuns, sem palavras a mais e sem palavras a menos. Pronto. Hoje vamos falar sobre o último, o Kant. O Kant é o seguidor do Platão e de Cristo. A única diferença de Cristo, pronto, tirando essas coisas do Judas e dos apóstolos, e que ele nasceu depois de 7 dias, não é nada disso que eu quero falar, dessas merdas, desses rituais todos, que são... Parece tipo uma novela, pronto, ok. A única diferença que há, a grande diferença básica que há entre o Platão e Cristo é que o Platão diz que há uma alma, mas não fala em Deus. E o Cristo diz que há uma alma e há o Deus superior. Pronto, é a única diferença. Inventou o Deus superior, o Pai. Não inventou o Pai, porque nós no nosso subconsciente já temos a ideia do nosso Pai. Mas inventou o Deus, pronto. Foi a grande diferença do platonismo para o cristianismo, foi só essa. O Platão dizia que não havia deuses e que havia uma alma, não é? E o corpo era mau. Jesus Cristo diz que há uma alma e o corpo é mau. Só que depois há um Deus. Depois, havendo esse Deus, inventa-se milhares de coisas, infernos e tudo, porque já na Grécia Antiga havia inferno e havia paraíso, sempre houve, não é? Pronto. Só que na Grécia Antiga o inferno era completamente diferente do inferno cristão. O inferno cristão é muito quente, labaredas, e o Hades, que era o inferno grego, era tudo muito úmido, quase como aquelas cavernas. Úmido e escuro e fétido. Pronto, ok. Então a única diferença basicamente foi essa, porque depois o Deus superior, depois inventa-se, como é óbvio, o purgatório e o céu, e depois quer-se dizer porque é que existe Deus, pronto. E então é aí que aparece o nosso amigo Emmanuel. Não o que canta nós pimba, mas o Immanuel Kant, que era um obsessivo compulsivo, nunca, que eu saiba, nunca fez mais do que toda a vida dele morar numa cidadezinha da Alemanha, em que todos os dias, à mesma hora, fazia as mesmas coisas, ou seja, ele era obsessivo compulsivo. O que também pode dizer muito, como eu da última vez falei sobre o Sócrates, em termos psicológicos, de ele ser horroroso, horrível, era mesmo horrível e horroroso. Eu também posso induzir, como se toda a gente induz, eu também posso induzir da vida dele a obra dele. Ou seja, o Kant era um homenzinho desconhecido, pronto,
estudou, mas não era alguém que tinha propriamente uma experiência de vida, era só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Então, o que é que eu posso pensar sobre isso? O que é que eu posso pensar sobre isso é que ele tinha que ser, o propósito da vida dele foi ser, ou então se calhar não foi isso, foi ser conhecido. E então, como os obsessivos compulsivos têm uma tendência muito grande para serem muito chatos e para serem muito repetitivos, ok? A obra do Kant, depois os filósofos todos dizem que o Kant é o Everest da filosofia, é o mais sofisticado que há. E porquê é que eles dizem isso? Porque o Kant é o inventor é o maior inventor de palavras que se usa em filosofia. É um inventor de conceitos que nunca mais acaba. O Kant era prolixo, ok? Na crítica da razão prática, ele tem para aí 400 páginas a tentar impingir a moral, quando aquilo em 3 páginas percebe-se logo tudo. E era assim que ele era. Pronto. Foi a forma que ele teve de enganar os outros. O que Kant tentou foi, racionalmente, e atenção, racionalmente aqui, em filosofia, racionalmente não é como as pessoas dizem. O racional em filosofia é o idealismo, é a razão. Pronto. O que é que o Kant tentou, como já estávamos no século das luzes e já num século em que havia mais humanismo e mais estudos sobre tudo, e não era como no tempo do Platão e de Cristo, que eram as trevas, como já estávamos num mundo em que havia já mais ciência, ele tentou de uma forma lógica, tentou de uma forma lógica, a ver dele com aquelas palavras todas, tentou de uma forma lógica dar razão a Jesus Cristo e a Platão. Certo? Basicamente foi isso que o Kant fez. Ele tem algumas coisas boas, tem muitas, depois eu vou falar sobre isto. Eu já fui kantista, eu já disse, o Kant engana muito. É como aquelas casas fantásticas que tu olhas, que parecem maravilhosas, e depois entras lá dentro e estão todas podres. Mas quando entras e vês mesmo. Entretanto, o que é que eu ia falar? Estava a falar sobre o Kant. E então, o que é que o Kant diz? Diz que diz que existe Deus, tenta provar por A mais B que existe Deus, está para aí 300 páginas, os pensamentos a priori, a posteriori, sintético e analítico, blá 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 blá, e basicamente ele vai dizer que e ele muda um bocadinho, porque ele diz o que é. Ele diz que existe a realidade, mas tu não consegues percebê-la. Para Kant, existe a realidade, mas tu não consegues percebê-la porque ela foi-te dada por Deus. E está muito além das tuas capacidades. Certo? Pronto, é isso que o Kant basicamente diz. Ou seja, Kant, e também tem a ver com a história, e é preciso perceber porquê, não é? Kant tentou legitimar o pensamento cristão e o pensamento platónico. Pronto, então, o Kant basicamente é isso. Por isso é que eu digo, mas não é só isso. Porque o pior do Kant, isso é muito mau, porque ele tentou legitimar a dor e a miséria,
que eu já vos expliquei de Cristo e de Platão, ou seja, ele foi depois de Jesus, da filosofia cristã, não há outra filosofia que tenha influenciado tanto o mundo ocidental como a do Kant, até em termos jurídicos. Depois eu falo sobre isso. Porque não é só a legitimização de Deus, é depois a forma como ele fala sobre a moral e o que é o bem e o que é o mal. E aí é que ele só faz merda e só diz merda. E as pessoas veem a moral kantiana, a ética kantiana, como algo fabuloso e incrível. Eu via, porque à primeira vista parece ser fabuloso. Mas depois pensando, e ouvindo, e Nietzsche. Nietzsche é tudo. Nietzsche com muita convicção. É o maior de todos. E Nietzsche a refutar em quatro frases, a refutar um livro assim. E eu depois comecei a pensar, porque eu li muito Kant mesmo. Eu li mesmo muito Kant. Tem 4 minutos. Eu li muitas vezes Kant. E li muito. Mas depois comecei a ler a crítica de Nietzsche a Kant. E comecei a pensar, mas será que é assim? Será que o imperativo ético é isto? Será que é aquilo? E realmente é. Realmente o Nietzsche tem razão e o Kant é o terceiro diabo deles todos. Entretanto, vou também dizer-vos uma coisa, também agora, para acabar. Em princípio, o Eric e eu estamos a pensar em pôr 2 vídeos por semana, para ver se isto anda mais rápido. Eu quero que isto ande muito rápido. Se não andar, também não anda. Porque assim, eu também, obviamente, gostava de ter milhões. Mas imaginem que há 20 pessoas que gostam muito de mim. Já estou a ajudar, ou pelo menos a ser útil para 20 pessoas. E para mim isso é fantástico. Claro que estar a falar para o boneco, não, mas é fixe, pronto. Há sempre alguém que vai me ver, portanto isso é muito importante. Agora, o que eu sei é como isto não há. E sei que vou ser falado. Pode ser depois de eu morrer e verem os vídeos e tudo. Agora, que isto que eu faço, agora vou ter que puxar a brasa à minha sardinha, vou ter que puxar, que é para depois falar para essa gente toda. Não conheço ninguém que fale sobre estes assuntos de complexa importância, sem vir para aqui, com livros, sem pensar em nada, dizerem só, fala sobre isto, e o gajo falar. Não há ninguém. Sou eu. E isto vem agora para aquilo que eu ia falar, que é o seguinte: eu não preciso da tua opinião para nada. Eu não preciso dela para nada. Eu até posso contigo, quando estiver contigo, a tua opinião é muito importante e tudo. Não preciso dela para nada, porque eu já sei como é que tu és. Tu que falas comigo, ou mesmo que não fales, a maneira como tu, para já, os que lidam comigo, eu já sei como é que tu és. E já sei porque é que a tua opinião é aquela. E não vou mudar. Porque eu sei o que sou. Se tu não sabes o que és, isso é uma coisa que é contigo. Eu sei o que sou e não preciso que me dês opiniões. O outro, que eu não conheço de lado nenhum e que me diz qualquer coisa, a partir dessa frase eu já sei como ele é. Portanto, não preciso. E as opiniões que me forem dadas, ou eu vou cagar quase sempre todas para elas, a não ser que me apareça
opinião que me diga assim: A mais B, tudo aquilo que tu disseste está errado. E eu mudo. De resto, não me interessa. Eu mando por dia milhares de vídeos e links para toda a gente. Eu não vou parar de mandar. Não quero saber. É publicidade à bruta. Dá-me gozo. E sei que isso muitas vezes pode me meter nojo, mas isso é igual, porque tu, se não gostas, bloqueias. Agora, que eu te vou mandar sempre, vou, porque me dá gozo acordar e de manhã pegar, ver o vídeo e mandar-te todos os dias, 20 vezes por dia. Vou-te mandar. E podes até dizer: ei, estás a fazer spam e estás a fazer isto, opá, não quero saber. Eu gosto, mando. E tu, se não gostas, apagas a conta e não falas comigo. Pronto. E nem precisas de me dizer: não me mandes mais isto. Para que é que precisas de dizer: não mandes mais isto, que estou farto? Eu sei que estás farto. Mas eu não vou fazer as coisas por ti. Eu vou falar: se estás farto, apaga. Apagas. Agora, vou mandar sempre e que eu não vou sair da frente. Enquanto eu não vou sair da frente, só quando eu morrer é que eu saio da frente. E mesmo quando eu morrer, eu não vou sair da frente. Pronto, o Kant já está mais ou menos falado, depois eu vou falar muito mais sobre o Kant na metafísica dos costumes, mas é muito importante saber, porque o Kant foi o cúmplice deles todos. Foi o que tentou dar legitimidade lógica à coisa, percebes? Foi o que tentou, enquanto que os outros eram, o Platão era uma bosta, que dizem que é, e Cristo é uma coisa que é mais para a crença, o Kant tentou dar uma legitimidade lógica, porque já estávamos, não sei se era no século XVIII, creio, Kant era de 1700 e tal, não sei se era, já estávamos numa fase em que era preciso uma legitimidade, em que era preciso o pensamento. E então ele tentou dar a legitimidade à falsidade, à dor e à miséria. Portanto, é outro diabo. São os três diabos. Platão, Cristo e Kant. São esses que te fizeram ficar completamente miserável. E que te fazem estar completamente miserável. Porque é a partir daí, do corpo ser mau, e de procurares a cenoura e teres medo de tudo, que não és feliz. Porque o teu subconsciente, quando eras pequeno, depois luta entre ele e não és feliz. E tens uma vida de merda. Como é óbvio. Pronto. No próximo vídeo, que vai ser maior, vamos falar sobre um tema que me é muito caro, porque é irrita. São quase todos, não é? Porque eu, quando ouço falar sobre isso, irrita, que é a segurança e a liberdade, ok? Mas tem que me dar só uns segundos, porque eu tenho que ir mudar de roupa, porque isto está a ser feito tudo na mesma noite. Pronto. Era uma coisa que também era muito difícil saber, não é? Próxima aula, liberdade versus segurança, e explicar-vos-ei a falácia toda de não quererem que vocês sejam livres, e explicar-vos-ei o que é a liberdade. Com uma coisa que o Eric já me tinha falado e que eu vou explicar, na minha opinião, Eric, que estás errado. Beijinhos e abraços.